Sempre as pessoas que estão aqui a primeira vez, nós gostamos de entregar um presente para você. Só vamos ensinar assim que vai uma pessoa, tem um rapaz ali, tem um outro rapaz aqui também, Théo. Um rapaz aqui no meio. Tem mais alguém que não ouviu, talvez? Aqui? Não? Amém. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Precisando, estamos aqui. Conte com as nossas orações, com o nosso apoio, com a nossa ajuda, tá bom? Outro recado aqui. Domingo que vem nós temos ceia. Que tem domingo que vem? Ceia. E nós temos a intenção em realizar cultos matinais também no domingo. Porque tem algumas pessoas que precisam participar no domingo por causa da distância, por causa do trabalho, que às vezes eles trabalham à noite, não tem condições. E nós queremos abrir mais essa janela aqui no culto de domingo. Domingo que vem, então, nós queremos realizar o nosso culto teste, vamos assim dizer, né? Que será o nosso primeiro culto de manhã. Não quer dizer que todo domingo haverá 2 cultos. Nesse domingo agora, de ceia, o próximo dia, haverá, e depois os outros nós vamos começar a projetar para o ano que vem, até ficar 2 cultos todo domingo. Nós estamos ainda vendo questões de equipes para ajudar. E falando nisso, eu queria até fazer umas reuniões antes deste mês, só que eu não lembrava que tinha esse feriado da consciência livre. Na verdade, não era um feriado como foi esse ano, né? Agora esse ano que começou a ter mais um feriado, teve um feriado prolongado, e acabou que não deu para fazer as reuniões que eu queria, para falar sobre este domingo. E hoje teve a trilha também, né? Então eu queria afetar a trilha. E ontem tivemos também outro evento aqui, que foi juntos do Mais Saúde, foi uma vez, vocês viram aqui. Então, de uma maneira bem rápida, a gente não vai gastar muito tempo, as pessoas que nos ajudam aqui, geralmente na igreja, eu quero fazer uma reuniãozinha rápida com vocês, para ver quem pode estar aqui do bem me ajudando, tá bom? Eu acredito que não vai ser um culto igual esse da noite. Geralmente, se você puder vir à noite, dê preferência para a noite, tá bom? Domingo nós queremos fazer um culto aqui normal, é claro, mas creio que vai ser um pouco mais simples do que a noite. Então, se você pode vir à noite, venha à noite. Mas eu quero falar com algumas pessoas que podem, às vezes, participar dos 2 cultos para estar ajudando aqui na recepção, ajudando aqui nos ministérios, ajudando a servir ceia, tá bom? Então, de uma maneira bem rapidinha, finalizando o culto, vamos nos reunir ali e questão de 5, 10 minutos, quem puder ajudar, posso estar nos 2 cultos, então vamos estar no culto de manhã, no outro da noite, a gente vai ali distribuindo desta forma. Quem entendeu, diga amém? Outros mais vão começando durante a semana para ajudar, mas eu queria pelo menos essa reunião no final do culto, que é o momento que a gente conseguiu agora, dados os feriados e outros programas que a gente tinha aqui na igreja, tá bom? Então, vai orando para que no ano de 2026 nós possamos ter 2 cultos aqui todo domingo. Vai ser das 9 da manhã às 11 horas da tarde, às 11 horas, 2 horas de culto, das 9 às 11 e à noite das 19 às 21, tá bom? E vamos orar para que cada culto venha ficar lotado para a glória de Deus. Tem igreja? Amém. Tem mais algum recado? Culto, ceia, semana que vem, 2 cultos, reunião após. Tem mais alguma coisa? Sim, a virada do ano. Nós queremos realizar aqui uma virada de ano. E eu quero depois ver com alguns irmãos aqui para a gente fazer um mutirão de limpeza aqui na igreja. Ainda que está limpinho, mas vamos ver se a gente junta para tirar a telhas de arana, retocar alguma coisa que está precisando de retocar. Depois vamos montar aqui, sei lá, uma equipe aqui de 10 pessoas, que dá para a gente fazer esse grande mutirão, limpar as cadeiras, limpar tudo, para quando realizarmos aqui a nossa festa de virada de ano, possamos estar num ambiente muito agradável em nome de Jesus. Bom? Quem trouxe a Bíblia? Amém. Não é que seja do celular, você tem do celular, trouxe Bíblia. Abre comigo então em Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6, versículo 10. Enquanto você está encontrando, mais 2 recadinhos que eu lembrei. Caso você não se batizou e quer se batizar, gente, batismo é uma coisa muito séria, é algo que está
intrinsecamente ligado à fé cristã. Então, se você não é batizado, ou quando você se batizou, você não tinha consciência, ou nem se lembra direito, mas quer se batizar, nos procure, que nós queremos realizar batismos aqui na igreja. Caso você está vindo de uma outra igreja e não foi recebido ainda, nos procure, e domingo que vem, na ceia, nós fazemos também recebimentos de pessoas que estão vindo de outras congregações. Caso você queira também apresentar ou orar por noivado, coisa do tipo, nos procure também, já combinando, para que nós possamos programar para entregar os certificados. Tá bom? Amém? Amém. Porque às vezes a gente entrega o certificado e a pessoa chega aqui na hora e fala, não, vou apresentar. Aí tem como ser perfeccionado na hora. Mas se avisar antes, a gente procura fazer o certificado bonitinho e entregar. Tá bom? Acredito que todo mundo já achou. Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Diz assim a palavra de Deus, a minha Bíblia aqui, a nova versão internacional. Finalmente, fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, em outras traduções contra carne e sangue, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ore também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como cumpre fazer. Amém? Glória a Deus. Bom, acredito que todos, pelo tema aqui, já sabem que eu vou falar sobre a armadura de Deus, mas não somente sobre a armadura de Deus em si. É claro, para chegar um momento que nós vamos falar dela, mas eu quero que você compreenda também que, se fosse para escolher o tema, poderia ser: prepare-se para a guerra, ou prepare-se para enfrentar o verdadeiro inimigo que nós temos. Nós estamos em guerra, e não podemos achar que, por sermos de Cristo, não vamos estar expostos a ameaças. Os nossos inimigos são visíveis e invisíveis, mas eu quero que você compreenda que os invisíveis estão ali na batalha espiritual, que interferem naquilo que a gente vê. Ou seja, o principal inimigo é aquilo que a gente vê. O que a gente vê é apenas um instrumento. O verdadeiro inimigo, ele age no sobrenatural. E na batalha espiritual nós temos que, então, ter dois pensamentos, ficar com dois alertas, dois perigos que nós devemos evitar. O primeiro é: nós não podemos subestimar o inimigo. Então, na batalha espiritual, dois perigos existem. E o primeiro é: não subestime o inimigo. É achar que ele é um ser inofensivo, que os desígnios deles estão enterrados. Eu lembro que certa vez surgiu, principalmente com canções cristãs, frases do tipo: o inimigo está debaixo do meu pé. E às vezes a pessoa até fazia com tom jocoso: o cabeção está debaixo do meu pé, como se fosse assim, um diabo ser
qualquer um, os demônios, qualquer um, o maligno, espírito das trevas, qualquer serzinho fraco, inofensivo, porque estamos cobertos com o sangue de Jesus. Mas não é bem assim. É claro que o sangue de Jesus há poder, é maior do que todas as coisas, mas nós não podemos subestimar o nosso inimigo, porque o próprio Jesus o chama de valente. Na epístola que Judas, não Iscariotes, mas Judas escreve, ele mesmo faz uma incrível advertência com relação às hierarquias. E ele diz o seguinte: quando o diabo estava brigando com o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés, ele não usou proferir palavras baixas, palavras promíscuas, palavras assim profanas, palavras de zombaria, mas ele diz que o Senhor te repreenda, porque na hierarquia, vamos assim dizer, Satanás, pela teologia mais, pela doutrina teológica mais amplamente divulgada, ele era o querubim, e o querubim, se a gente estuda a Bíblia, nós compreendemos que ele estava numa posição maior. Ou seja, ainda que ele é um ser caído, havia ali um princípio hierárquico, mostrando que ele é um ser forte. Nós vemos Paulo falando várias passagens, dizendo que ele até tem o poder de cegar o entendimento dos incrédulos. Nós vemos o inimigo semeando o joio no meio da igreja. Então ele não é um ser tão inofensivo, e é por isso que Paulo, quando escreve esse texto, ele nos manda ficarmos atentos e não subestimar o nosso inimigo. Mas um outro perigo também há, é quando nós superestimamos, ou seja, quando nós colocamos ele como ser tão poderoso, que ficamos amedrontados com tudo, e tudo que nós vemos, tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, é diabo. Tem igrejas que falam mais do diabo do que de Deus. Tem igrejas que na verdade até emprestam o microfone para o diabo falar. Não é? Então nós não podemos incorrer nessas duas linhas, nessas duas linhas do extremo. Não podemos superestimar e nem subestimar. Não podemos nem exaltar, mas também não podemos achar que é um louco. Temos que ficar em alerta. Então a pergunta é: contra quem nós estamos lutando? E no verso 12 aqui, Paulo nos informa com quem nós não estamos lutando. No verso 12, pelo menos a minha tradução diz: pois nossa luta não é contra seres humanos. Nas traduções um pouquinho mais antigas falam: a nossa luta não é contra carne ou seja, contra o ser humano mesmo, contra pessoas. Eles não são os nossos inimigos. O ser humano não é o nosso inimigo. O nosso problema não são as pessoas. Ainda que as pessoas nos machucam, mais do que as circunstâncias, é um erro achar que nós tirarmos alguém da nossa vida vai solucionar o problema. Eu quero que você compreenda então que um ser humano nas mãos do inimigo é um instrumento que pode te machucar, que pode te ferir. Só que às vezes você fala: eu vou tirar aquela pessoa da minha vida. O que ele faz? Ele vai usar outro. Ele vai usar outro para te machucar. Porque o nosso verdadeiro inimigo é aquele que age influenciando as pessoas, influenciando o pai a não amar o seu filho, a uma mulher a não respeitar o seu esposo. São essas influências espirituais. Não acho que eu levar lá aquela pessoa na minha vida que eu não teria mais problema. Não, porque ele pode usar outro, e outro que pode ser até muito pior, que pode causar mais dano ainda, porque nós compreendemos que o nosso verdadeiro inimigo, aquele que quer destruir a humanidade, aquele que quer influenciar negativamente as famílias, as gerações, é o diabo. Por isso que ele diz: a nossa luta não é contra a carne e sangue. Porque às vezes a pessoa, quando vem ser confrontada pela luz do Evangelho, pelo amor de Cristo, aquele homem, aquela mulher que andava em caminhos tortuosos, ele vai se arrepender e vai pedir perdão e pode mudar de vida, mas o diabo nunca, jamais vai se arrepender. Há um texto em Hebreus que fala o seguinte: que aqueles que alcançaram experiências extraordinárias com Deus,
Ou seja, experimentaram da graça, do poder, das coisas vindouras, do pão celestial, são impossíveis a arrepender-se. Isso se tratando de seres humanos. Agora imagina só, um ser que já esteve na glória, vendo Deus ali face a face, na magnitude, no seu esplendor, na criação de todas as coisas. Ele se rebelou, é impossível ele se arrepender. Tem pessoas que até falam, né? Vamos orar para o diabo aceitar Jesus, se arrepender. Não vai. É impossível. Por tudo aquilo que ele viu, por aquilo que ele presenciou, e ainda assim se rebelou, é impossível para ele fazer algo do tipo. Mas para o ser humano é possível. Para o ser humano é possível ele se arrepender. Por mais caminhos errados, por mais decisões erradas que ele tomou. O que eu estou querendo dizer? O nosso inimigo não é o ser humano. Amém? O nosso inimigo não é o ser humano, não são as pessoas. As pessoas, então, são apenas instrumentos nas mãos do nosso verdadeiro inimigo. E isso é uma guerra espiritual. Nós estamos aqui, então, para libertar, sermos instrumentos agora na mão do Cordeiro de Deus, para libertar aqueles que estão presos nas garras do inimigo, sendo influenciados negativamente por ele. Quem está me entendendo, diga amém. No verso 11, a palavra de Deus nos diz que há ciladas do nosso verdadeiro inimigo, que ele nos apronta ciladas. E se ele apronta ciladas, nós entendemos que os nomes bíblicos que eles atribuem os adjetivos é o que? Mentiroso, assassino, pai da mentira, ardiloso, adversário. Nós sabemos que ele é um ser rebelde, inimigo de Deus, que há uma cilada para os seres humanos desde lá do Éden. E nós temos que ficar ligados com isso. Amém? Paulo nos mostra também nesse texto que há uma estratificação de poderes, que há estratos, que há camadas. E ele fala que esses inimigos nossos, ele age como principados, como potestades, como dominadores e forças espirituais do mal. E encontramos diversas passagens dessas hierarquias, desses estratos, vamos dizer, como em Daniel, quando ele está orando, mas durante 21 dias o anjo foi impedido pelo príncipe da Pérsia, ou seja, um principado que domina ali as regiões da Pérsia, estava impedindo dele ter um contato com Daniel. Nós vemos essas hierarquias bem ditas no Novo Testamento, em algumas cartas, no sentido macro e micro, dominando, influenciando países, mundo, culturas, bem como também no sentido de indivíduos pequenininhos. Ou você acha que tem países aí que a violência é ao tamanho, que é só por causa das pessoas? Não, é porque há algo espiritual agindo naquele país, de forma macro, naquela região, naquela cultura e até mesmo no nível mundial. Se nós começarmos a estudar de escatologia é o estudo do fim, nós veremos que o inimigo irá influenciar nações. Veja, quando Jesus está sendo tentado pelo diabo, o que o diabo fala para ele? Eis que todos os reinos são meus, e eu dou a quem eu te darei ser considerado e adorados. Príncipe do mundo. A Bíblia diz que o mundo já as dou. Então tem coisas que não acontecem de uma maneira terrível, é porque Deus não permite ele agir como ele queria, de destruir todos nós. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, que não deixa ele fazer o que ele quer, mas ele é ardiloso, e nós vemos ele influenciando nações. E lá no fim, nós vemos que até mesmo tem espíritos que estão amarrados e serão liberados naquela época. Aquela que eu não quero entrar nesse assunto aqui, aprofundar, que é um assunto mais complicado, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: que há espíritos que agem na região macro, coisas grandes, coisas a nível de muitas pessoas, de culturas, de filosofias, mas também aqueles que agem no indivíduo.
quando Jesus está ali passeando numa região e fica alguém endemoniado, e ele ora, e as pessoas são libertas. Amém? Então, nós entendemos que há sim o mundo espiritual regendo o mundo físico. Até aqui no nosso meio, nós vemos uma batalha, uma guerra espiritual agindo na mente, dentro da igreja, tentando furtar as pessoas de escutarem, de ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que frequentam a igreja ano após ano, mas parece que a palavra entra no ouvido e sai no outro. Está dentro da igreja, está estudando a palavra de Deus, aparentemente, e um tempo depois está vivendo uma vida completamente errada, ou vivendo uma heresia, ou vai para um caminho completamente tortuoso. Tem pessoas que fazem tudo para não ficar dentro da igreja, para ficar disperso. Tem pessoas que ficam ligadas o tempo todo, mas quando bate, senta na cadeira, já dá aquele sono, a pessoa quer dormir. Ou fica agoniado, fica angustiado, fica doido esperando alguém chamar ele lá para fora para ficar conversando lá fora. Gente, eu não sou de ficar pegando bem, nem chamar atenção lá fora. A pessoa sabe falar, mas quando eu estou consigo eu posso falar. Dona Salé, se aí um dia chamar, vamos conversar lá fora, porque é na hora da palavra agora. Vamos cultuar a Deus? Está na hora do louvor? Vamos cultuar a Deus? Vamos para deixar para conversarmos outro dia? Ou a gente marca outro dia para chegar um pouquinho mais cedo, ou depois do culto, vamos sair, vamos comer ali no multidão. Lá a gente conversa, a gente troca ideia. Mas na hora que a pessoa quer conversar, na hora da palavra. Se tem uma das coisas que Paulo nos ensina ali na epístola de 1 Coríntios, capítulo 12 em diante, é ordem do culto. Quando o profeta está falando, ou seja, quando o pregador, quando alguém está ministrando, trazendo uma palavra, que os outros se calem. Não, pera um pouquinho, o Samuel está falando lá, mas deixa eu pegar aqui, vou falar uma palavra de Deus para você lá fora. É errado biblicamente. Deixa eu falar a palavra de Deus em outro momento, em outra ocasião. Amém? Porque são coisas que o inimigo está fazendo para trabalhar no meio da igreja. Veja, a Bíblia de Jesus Cristo diz que veio o semeador e semeou o trigo, mas depois veio o inimigo que é o maligno, e semeou o trigo no meio, semeou o joio no meio do trigo. Gente, nem todo mundo está sentado, não está dizendo, olha para o seu irmão, fica ajudando ele não, viu? Mas tem pessoas que estão no meio aqui, que estão sendo usadas por diabo, para desviar, para enfraquecer a fé de muitos. O senhor que eu estou falando é Bíblia. Bíblia. Tem pessoas que hoje você pode estar achando que é uma bênção. Oh meu Deus do céu, aquela homem ali, aquela mulher, está dando umas palavras, é sério. De repente, passa algum tempo, começa a ensinar outras coisas, começa a influenciar para outras coisas. Pode haver pessoas no nosso meio que hoje são uma bênção, mas amanhã nós veremos a verdadeira face. O próprio Deus mesmo falou: quando se levantar entre vocês alguém aí, que profetiza, que faz maravilhas, que faz sinais, que faz curas tremendas, coisas incontestáveis, mas de repente fala: vamos adorar agora outros deuses. O trate como uma amaldiçoado. Paulo mesmo fala em Gálatas capítulo 1, versículo 6 em diante, ainda que o anjo do céu, ou nós mesmos, ou seja, ele está falando, pode ser que eu não sou uma mesma, mas pode ser que a mãe não desvie completamente, ainda que nós mesmos lhes apresente um evangelho diferente daquele que vocês receberam hoje, não leve em consideração, amaldiçoe. Olha só. Hoje em dia, pela internet, a gente vê muita coisa. Tem hora que eu fico vendo algumas pessoas seguindo, determinando as pessoas que eu acho que deve estar seguindo por curiosidade. Mas eu fico falando, meu Deus, não deixe a pessoa ser influenciada por esse tipo de cara, por esse tipo de pessoa, porque são hereges, são pessoas que estão vivendo uma seita, no engano, são pessoas que estão pregando o outro evangelho. Esse não é o evangelho. Eu nem sigo determinadas pessoas para não dar aso para nada. As pessoas acharem que eu estou concordando com aquilo. Nós não podemos concordar.
com aquilo que nós vemos. O inimigo está se levantando e se opondo. Gente, o inimigo se levanta contra a pregação do Evangelho, se levanta contra o evangelismo, se levanta contra a obra missionária. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18, Paulo fala que ele tinha intenção em ir para um lugar fazer uma obra missionária, mas Satanás o impediu. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18, uma oposição contra a pregação do Evangelho, contra a obra missionária. Em Zacarias nós vemos o inimigo se levantando contra o pregador. Nós vemos ele resistindo à oração, como eu disse ali em Daniel capítulo 10, versículo de número 13. Ele resiste à oração, ele oprime as pessoas com enfermidades, com quem não perdoa, se transforma em anjo de luz para enganar, dissemina falsas doutrinas, segue o entendimento dos incrédulos. Ele é o nosso inimigo verdadeiro, e ele é perigoso e é poderoso. Eu digo mais, depois de Deus, depois de Cristo, talvez a pessoa que mais conhece a humanidade, o ser humano, é o diabo. Nós estamos aqui tem pouco tempo. Você acha que isso igual o psiquiatra conhece? Nós vivemos ali, ó, pouco tempo. A nossa vida é breve. O inimigo está aqui, ó, tem desde o Éden. Ele conhece muito bem a nossa natureza, ele conhece muito bem o nosso coração, ele viu a formação do ser humano. Por isso, nós não podemos subestimar o nosso inimigo. E dito isso, para enfrentar, para estarmos preparados para essa batalha, de nós mesmos nós não temos nada, mas nós temos que estar revestidos com as armas que Deus nos dá. Porque Deus é poderoso e Ele nos capacita. Por essa razão, no verso 13, então, Paulo fala para revestirmos ou vestirmos da armadura de Deus para suportar o dia mau. Ele não diz, talvez vai vir o dia mau, não, é no dia mau. E quando vir o dia mau, ou seja, nós vamos ter um dia mau, nós vamos ter um dia de batalha, nós vamos ter um dia de prova, um dia de pressão, um dia de forjar a nossa fé. Querido, servir a Deus quando está com a barriga cheia, quando está com o emprego dos sonhos, quando está tudo dando certo, quando o 13º está caindo, o CLT, ou quando ali o microempreendedor está rendendo, está vindo os clientes, está tudo dando certo, não está caindo na malha fina, está abrindo uma filial, tem 3 anos de funcionário para entrar na justiça para processar. Os filhos, está tudo saudável, está com as barriguinhas tudo cheias, até mostrando as veias, ninguém adoece, está com o carro dos sonhos, a casa está quitada. Oh, meu amigo, às vezes a gente esquece até de servir a Deus nesse momento. Olha para quê? Mas de repente chega o dia mau. O filho fica doente. O filho é doente quando você fica desempregado. Já viu? Nada tão ruim foi que possa piorar mais ainda. Além de pronto. Na hora que a gente está no momento mais apertado, é hora que o carro estraga. Você leva no mecânico, aí de repente vem aquele áudio de 5 minutos. Você leva para ver aquela luzinha, estava piscando. E vem aquele áudio de 5 minutos. E mais aquela gravação de peça. Oh meu Deus, olha agora. É um acidente, é uma luta, é uma coisa que você não está esperando. É um dia mau. E é nesse dia que o inimigo usa para nos atacar. E se nós não estivermos vestidos com a armadura de Deus, nós iremos sucumbir, porque ele vai tentar ali nas áreas da nossa fragilidade, onde há buracos, onde há brechas, na armadura que vestimos ali na guerra, nós seremos alvejados. No verso 13, Paulo diz o seguinte: quando vocês estiverem vestidos da armadura de Deus e passado pelo dia mau e feito tudo, ou seja, vencido, permaneçam também na paz, porque ainda que você esteja vestido da armadura de Deus, está tudo bonitinho,
veio o dia mau e você suportou a duras penas, mas suportou, passou agora o período da luta e veio a bonança, permaneça firme, inabalável, vigilante. Gente, estamos em guerra. O grande problema nosso é quando esquecemos do período de guerra, vencemos e agora baixamos as armas. Não, nós nunca podemos baixar as armas. Quando você estava passando por uma situação de luta, uma situação que estava precisando de um milagre, uma situação que estava precisando de uma abertura de portas, estava tudo travado, e ali você clamando, e as portas se abriram, o milagre aconteceu, Deus sorriu para você, choveu na sua horta, aleluia, glória a Deus. Agora eu vou parar de orar naquela intensidade, agora eu vou parar de ler a Bíblia, agora eu vou parar de fazer a campanha, agora eu vou parar de ir na igreja, porque eu venci. No momento que eu tive o diagnóstico terrível na minha vida, aí a gente vai para o joelho no chão, aí a gente procura ajuda. Meu irmão, ora comigo. O que está tendo na igreja? Tem oração na terça, tem oração na vigília, tem isso, tem aquilo outro. E a pessoa vem no desespero. Só que aí venceu. Passou o dia mal, a pessoa baixa as guerras, baixa as armas, para de orar quando estava orando, para de ler a Bíblia quando estava lendo a Bíblia, para de se interessar para as coisas de Deus. E Paulo está falando aqui no versículo 13, na parte final: depois de ter feito tudo, mantenham-se firmes, inabaláveis, permaneçam. Ou seja, temos que ficar sempre vigilantes. Aleluia. Quando Jesus foi tentado, Jesus foi tentado. A Bíblia nos narra que depois de 40 dias ele foi tentado, ou pelo menos durante os 40 dias. Mas ela narra pelo menos 3 tentações. Após a terceira, Jesus o expulsa. Só que o texto diz o seguinte: e o diabo saiu da presença de Jesus até o momento oportuno. Você já viu isso? A impressão que está aqui, depois da tentação, o diabo nunca mais pedir a cara de Jesus. Não. Ele o deixou até um momento oportuno, ou seja, mais à frente. Eles iam ter mais embates, porque o inimigo sempre tenta nos desestabilizar em qualquer oportunidade. Ele tentou desestabilizar Jesus ali na multidão, quando a multidão queria fazer o rei. Ele para um pouquinho, não tem a hora. Tentou desestabilizar ele com a incredulidade dos seus irmãos. Tentou desestabilizar ele até mesmo com os seus discípulos. Quando Jesus olha para Pedro e fala: aparta-te de mim, Satanás. Ou seja, não é que Pedro era o Satanás, mas ele estava sendo um instrumento nas mãos do inimigo, que estava tentando desestabilizar Jesus. As tentações estão ali. Tem aquele filme, né, A Paixão de Cristo. Quem já assistiu A Paixão de Cristo, meu Gui, de 2003, 2004? É claro que ele tem bastante, como é que eles falam? Quando tem acréscimo assim, quando se fala aqui, liberdade, licença poética, liberdade, tudo igual, né? Mas logo no começo, o ator que faz o Jesus, ele está ali já orando no Getsemane, suando gotas de sangue, mas tem ali o personagem do diabo. Não sei se vocês lembram disso. Eu acredito que o diabo estava ali sim. O Getsemane foi um momento de dor, foi um momento de luta. Ele estava em dessas trevas. E, gente, Deus não estava ali. Isso de nós, estou colocando aqui muita luz, porque a Bíblia diz que ele estava angustiado até a morte. O inimigo estava ali, influenciando sim. E eu acho interessante que o Mel Gibson, eu acho que o Mel Gibson fez aquele filme, ele coloca ali Satanás ali, assim, tentando, colocando ele no sentido até que Jesus levanta assim e pisa na cabeça do diabo, na cabeça da serpente, naquele momento. E aí ele o deixa. Ou seja, até ali, ele sabe. Tem um texto no Salmo que fala
falando sobre o Messias ali na cruz, que os fortes touros de Baçã os cercavam. O que era isso? Eram os demônios ali em volta da cruz de Jesus. Não é à toa que Paulo escreve mais à frente que a dívida que estava contra nós foi cravada na cruz e aqui ele expôs o diabo. Estava tendo uma guerra espiritual, nós não temos noção ali naquela cruz do Calvário. O pecado estava todo sobre ele, o peso estava todo sobre ele. O Senhor, príncipe deste mundo, estava ali. Foi uma guerra terrível. E se isso aconteceu com Jesus, por que não vai acontecer conosco? Amém? É claro que não na mesma intensidade, porque aquilo que a gente não pôde fazer, Ele fez por nós. Aleluia. Então, a preparação para enfrentarmos esse adversário não está em nós. Eu quero que você compreenda isso. Não está em nós. No versículo 14, diz assim: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Aqui ele começa então a falar das camadas ali da armadura de Deus. E a verdade precisa nos cercar de todos os lados, precisamos estar cingidos. Mas cingidos com o cinto da verdade. Veja que a gente está falando aqui de uma armadura de guerra, de um soldado. E no cinto, o que se coloca ali no cinto? Não é arma? Não é arma que se coloca no cinto. Seja do policial, seja até mesmo do baixo, cinto de utilidades, né? É ali onde ele põe os instrumentos, as armas dele. E o que o soldado colocava ali no seu cinto? A espada. Mais à frente vai falar que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, nós precisamos estar com a palavra de Deus, cingidos com a palavra de Deus, na verdade, guardados com a palavra de Deus, porque com a palavra de Deus nós vamos vencer o maligno, nós vamos vencer o diabo. E ele prossegue dizendo para vestirmos a couraça da justiça. Essa justiça aqui não está dizendo que nós somos justos, que é a nossa justiça, não, é a justiça que vem de Jesus, do qual nós fomos justificados em Cristo, vestidos com a justiça de Cristo, ou seja, debaixo do sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado e nos livra do maligno. E com o seu sangue Ele nos comprou, ou seja, nós não somos mais escravos, não estamos mais nos domínios do maligno, nós somos resgatados e estamos então com a couraça sobre nós, vestidos com a parte maior, somos justificados por Deus. Ah, pequei, a gente fica com aquele cabeção, pequei, eu tenho que ficar, agora que eu faço, tem que a salvação, não, querido. Você está com a justiça, com a couraça da justiça sobre a sua vida. A justiça vem de Deus, é Ele que te justifica. Esses dias até no tempo da Reforma Protestante, que eu dei uma palavra, né, sobre o dia da comemoração da Reforma Protestante, e eu falei que um dos grandes erros que nós temos ali no embate com o catolicismo em relação ao purgatório. Porque o purgatório, ele é um tipo de doutrina teológica, que ele anula o poder da cruz de Cristo. O Romanos capítulo 8 diz o quê? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se eu morrer, eu tiver que pagar alguma coisa em algum lugar, significa que Jesus Cristo não me purificou de tudo. Mas em Cristo Jesus, nossos pecados, todos eles, foram crucificados ali com Ele. Amém? Então nós temos a certeza da salvação. No versículo 15 diz o seguinte: tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Veja, Evangelho da paz é o Evangelho que nos afasta de confusão, de brigas desnecessárias, que nos afasta do falso Evangelho. É o Evangelho que traz a paz para os nossos corações, daquele Evangelho deliberante, daquele Evangelho que nos deixa ali com contenção, o Evangelho que a gente não tem certeza de nada. É o Evangelho que traz paz. Eu tenho pregado
pregar aqui sempre para vocês o Evangelho que vai trazer a paz para o seu entendimento, paz para o seu coração, paz na certeza da salvação. E Cristo Jesus morreu por você e você é filho de Deus. Amém? No versículo 16 diz para embraçarmos sempre o escudo da fé. E esse escudo aqui é aquele escudo que cobre por inteiro. É tipo uma armadura romana, que é aquele escudo comprido. Você deve ter visto no filme já, aquele escudo quadradão grande. Ele nos cobre por inteiro e nos protege contra os dardos ou flechas flamejantes, ou seja, os dardos inflamados do maligno. O que é um dardo? O que é uma flecha? Quem já assistiu um filme de guerra sabe muito bem que tem aquele arqueiro, né? Que entesa ali o ar. E muitas das vezes eles põem o quê? Um fogo na pontinha da flecha. Isso é um dardo, uma flecha flamejante. Para tentar ali, nos atacar, para tentar nos acertar. É interessante que ele usa essa palavra, o escudo da fé, é para nos defender contra os dados. E esses dados, nós sabemos, que ele tenta pegar alguma região que está ali meio fraca. Tem um texto bíblico que diz o seguinte: que o anjo do Senhor está ao nosso redor, mas o inimigo está ao nosso redor, rugindo como um leão, procurando quem possa tragar. Significa que ele não pode nos tocar, mas ele pode tentar nos acertar com alguma coisa de longe. Isso aí são os dados que tentam agir na onde? Na nossa consciência, na nossa mente. Nós não podemos deixar que esses dados, que os pensamentos, que as influências do maligno criem raízes na nossa cabeça. Lutero certa vez disse o seguinte: eu não posso pedir que um pássaro voe, um pombo voe sobre a minha cabeça, mas eu posso pedir que ele crie em mim. Amém? Ou seja, o maligno ele pode até te colocar: Jesus não te ama, sai da igreja, para de mexer com isso, chuta o balde. Você não pode deixar que esses pensamentos criem raízes na sua mente. Fixe, crie morada. Quando começar desse pensamento, o que você fala? Eu te repreendo em nome de Jesus. Pensamento das trevas, coisa que vem para amaldiçoar, está mandando eu largar, destruir a minha família, quebrar a minha fé, parar de servir meu Deus. Eu te repreendo agora em nome de Jesus. Eu creio e eu sei muito bem o Deus que eu tenho que servir. Isso é o escudo da fé. No versículo 17 fala para nós usarmos ou tomarmos o capacete da salvação. Isso nada mais é do que tomarmos posse da nossa salvação. É sabermos da nossa identidade, quem somos e de quem somos e a qual reino nós pertencemos. Nós não pertencemos a este mundo, nós não pertencemos ao império das trevas, nós somos o povo de Deus. Nação santa, propriedade exclusiva, comprados pelo sangue do Cordeiro, preparados para sermos reis e sacerdotes, servindo ao nosso Deus, reinando em eternidade. Essa é a nossa identidade. A Bíblia mesmo fala que a terra que nós esperamos ela é a vindoura ainda. A cidade no qual será a nossa capital é a Nova Jerusalém, é a vindoura ainda. Nós somos peregrinos nessa terra e aguardamos a volta de Jesus, que vai criar os novos céus e a nova terra. Esse é o reino. Nós somos pertencentes ao reino de Deus. Ainda que nós habitamos aqui no Brasil ou em qualquer região, nós sabemos que somos estrangeiros nessa terra. Amém? E aqui ele continua dizendo o seguinte, que nós devemos ter também a espada do Espírito. E a espada é uma arma de defesa e uma arma de ataque. Eu acabei de citar aqui Jesus, a tentação de Jesus ali no deserto, quando ele esteve ali 40 dias de jejum, sem comer nada, e o maligno foi lá tentá-lo. E nós vemos que Jesus sempre, quando ia responder ao diabo, ele falava o seguinte: está escrito. Já falava, pega essa pedra que está com fome, transforma em pão. E Jesus falava, está escrito.
Nem só de forma liberal, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele vai lá para Levítico e cita o texto. Aí o diabo quer dar mais ferro. Também está no Salmo lá escrito, que darás ordem aos teus anjos e eles te sustentarão, para que não tropeces. Então, pula daqui. E Jesus fala, mas também está escrito, ao Senhor teu Deus não tentarás. O diabo tenta tocar ali naquilo que eu mais desejo, que é poder, que é fama. O diabo fala, tá vendo, todos esses reinos aqui no mundo, tudo é meu, tudo me foi entregue, e eu posso dar o que eu quero. Basta você prostrar e me adorar, que eu te entrego tudo. Você não precisa de morrer, não precisa de fazer nada. E Jesus fala, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Aparta-te de mim, Satanás. Nós vemos que ele se defendia e ele atacava o inimigo com a palavra de Deus. E gente, temos mais alguns minutinhos ali, mas é muito triste vermos a falta de conhecimento bíblico que as pessoas estão tendo hoje em dia. Quem já ouviu falar aqui dos valdenses? Meu Deus! Os valdenses, no ano de 1655, eles eram pessoas cristãs, protestantes, que moravam ali na França. E era muito difícil ter uma tradução, ter uma Bíblia paralela. Só para confeccionar, muitas vezes, era um ano de salário. Então eles pegavam, às vezes, uma Bíblia. Como não tinha como eles distribuírem para muitos, eles procuravam decorar. Então eles iam e decoravam. A Igreja Católica foi lá e fez um extermínio, matou mais de 5.000 deles. Só que a semente que eles plantaram estava tão forte que todas as nações ali em volta nos acolheram os restantes e pegou fogo, foi um grande avivamento no povo. Eles eram profundos conhecedores da palavra de Deus, ali deu um boom do despertamento ali, foi uma reforma dentro da reforma, vamos dizer. E os valdenses, vocês precisam, a fé deles. Hoje em dia as pessoas não leem a Bíblia, as pessoas não conhecem mais a palavra de Deus, por isso nós vemos tantos erros, tantas falsas doutrinas, tantos falsos evangelhos, tantos falsos caminhos, tantas ideologias dentro mesmo, até mesmo dentro da igreja. Pasmem, hoje em dia tem pastores que estão fazendo o seu sermão 100% com inteligência artificial. Eu estou desesperado, eu estou inspirado, eu vou lá e vou criar um sermão de inteligência artificial. Teve um tempo atrás que um irmão perguntou, pastor, você já fez sermão de inteligência artificial? Meu irmão, me respeita. O dia que eu estiver fazendo sermão de inteligência artificial, pode pregar. Porque se o Espírito Santo não inspira, nada mais me inspira. Eu uso a internet muitas vezes para lembrar que eu conheci. Por exemplo, nossa, eu quero colocar esse texto aqui na minha pregação. E eu lembro. Tal parte. E aí eu lembro onde está. Eu vou lá no Google, escrevo a parte, e ele mostra. Está lá, é 1 tal coisa. Aí eu vou lá e coloco. Mas agora, inteligência artificial, seja usada por Deus. Me dá um sermão aqui prontinho. Gente, se a Bíblia, se a palavra de Deus tem números ensinos, não nos inspira para mim, não sei o que mais inspira a gente. É claro que tem pregadores que vão nos inspirar, mas são pregadores, homens de Deus. Agora, depender da inteligência artificial para prevermos algo, aí desandou tudo. É muito triste. Vemos hoje em dia as pessoas com raso conhecimento bíblico, raso conhecimento da palavra de Deus, de decorar, de memorizar passagens, memorizar a história bíblica. É necessário nós memorizarmos bem a palavra de Deus. Agora eu quero terminar mais uns 5 minutinhos, mais 10. Voltando para o verso 10, nós devemos estar capacitados pelo poder para vencermos essa guerra. O que diz ali no versículo 10? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Nós não temos forças em nós mesmos para enfrentarmos o inimigo nessa luta.
Nós precisamos do poder que vem de Deus. Aí sim, seremos revestidos da armadura de Deus, como está escrito no versículo 11 em diante. E vamos poder nos afastar das ciladas do inimigo. Por que eu quis voltar no verso 10? Porque ele fala, ó, estejam o quê? Fortalecidos no Senhor e no seu forte poder. Como é que a gente adquire poder? É aquilo que ele começa a falar no versículo de número 18, para a gente concluir. E no versículo de número 18, o que ele diz? Orem no Espírito em todas as ocasiões, em toda oração e súplica, tendo em mente, sejam atentos, perseverem em oração por todos os santos. Gente, não precisa falar nada. Quem está com a Bíblia aberta aí, diga amém. Rapidinho, uma leitura dinâmica, bem rápida. Leia o versículo 18, versículo 19 e versículo 20. Qual é a palavra que mais aparece nesses 3 versículos aí que Paulo falou? Qual? E esses 3 versículos, essa parte final, ele concluindo aqui para ser vestido do poder de Deus, estar ali vestido com a armadura de Deus, ele conclui com qual palavra? Oração. Não é o que ele fala aí? Orem em espírito em todas as ocasiões. Paulo nos convoca para uma preparação para tudo isso. E a oração em tempo todo. A esfera da oração no espírito, com perseverança, com súplicas, com intercessão por todos. É muito preocupante. Nós vemos que tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande com a oração. Amém? Gente, se você não pode vir orar na terça-feira, vem na vigília. Se não pode vir na vigília, quando tiver as 12 horas de oração, vem às 12 horas de oração. Ore nos cultos. O problema é que tem gente que não ora na igreja, não ora em casa, está orando em casa. Eu oro em casa. Tem pessoas que foram fazer as orações ali de madrugada, no celular, no Instagram. A pessoa nem precisava de sair de casa. Ele não conseguia acordar para orar em 30 minutos. Abençoar um dia e falar, pastor, amanhã eu estou orando. E aí, não entrava. Às vezes vai acordar para ver a notícia. Com quem o Neymar está casado. Mas orar não. Gente, isso é muito triste. A Bíblia está dizendo que nós temos que orar em todo tempo. Em todo tempo. Orar no Espírito é orar em todo tempo. Sexta-feira nós tivemos uma vigília que muitas vidas poderiam ter vindo. Vidas que estão passando por problemas, por necessidade, estão precisando de milagres, estão precisando de portas abertas, estão falando, gente, eu estou lutando, é complicado. Mas cadê o joelho no chão? Eu vou lá em casa, querido, vou lá em casa muito difícil, é um lugar secreto, é um momento de devocional, mas também temos que orar em comunidade. Eu não estou dizendo que toda terça-feira você tem que vir, mas quando puder, venha. Quando tiver vigília, que é uma vez por mês, venha na vigília. Nas 11 horas de oração, são vários momentos que você pode vir aqui na igreja. Dê o seu nome, ore pelo menos uma hora. Gente, nós precisamos orar. Se nós não orarmos, o inimigo vai arrebentar com as famílias, vai arrebentar com a sua vida, vai arrebentar com os seus filhos, vai arrebentar com o seu trabalho, vai arrebentar com a sua saúde, porque é isso que ele quer. Eu acredito que esses últimos 20 dias nos usou muito forte agora, para falar com muitos aqui para alentar. Se quando você está começando a orar, já começa a dar vontade de abrir a boca, saiba que a guerra está muito do seu lado. Amém? Nós temos que ter desejo de estar na presença de Deus, temos que estar desejosos de falar com Deus, temos que estar desejo de entender que quando nós oramos, alguma coisa vai acontecer. Amém. Glória a Deus. Agora nós levantamos, não oramos, nós agradecemos, nós deitamos, não oramos, não ensinamos nossos filhos a orar, não falamos nada, só sabemos espraguejar, estamos ali iludidos, estamos procurando ser cheios. É de entretenimento, de outras coisas, mas não cheios de Deus. Para você ser revestido da armadura de Deus, nós temos que buscar poder e
poder se busca com intimidade, com comunhão com o Espírito Santo. E comunhão, intimidade com o Espírito Santo é tempo na presença de Deus. E tempo na presença de Deus é você falando com Ele. Amém. É você comunicando com Ele. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus não é pesado. Esses dias eu estava com um árvore no carro e ele perguntou, né? Ele perguntou sobre o rosário. Aquele ali que é o rosário, pai, tinha um carro do lado assim e tinha um texto, né? Eu não sou católico, não entendi direito, eu tentei dar uma explicação, mas eu acho que o rosário é uma oração que eles fazem ali no meio, uma reza, tipo que é. Aqui lá, então, você sei, é o texto. Eu sei que cada bolinha daquela ali, ele sempre fala uma coisa. E é uma coisa repetida. E eu lembro uma vez que eu estava assistindo o programa católico, estava o Padre Marcelo Rossi. E ele começou a rezar ali. Agora a morte. Pela mais nada da morte. Gente, ele falou a palavra morte assim nessa oração, nessa reza, umas 10 vezes. Aí depois ele começou a falar uma outra coisa, umas 10 vezes também. Eu falei, gente, isso aqui é muito chato. Isso aqui parece uma tortura. Porque eu vou estar falando a mesma coisa todas as vezes que não está saindo de mim. Isso aqui é algo programado, isso não é oração. Imagina só, você está casado com alguém. E aí a pessoa pergunta, vamos comer hoje? E ele fala, arroz e feijão. Mas você quer alguma coisa mais? Arroz e feijão. No outro dia, arroz e feijão. No aniversário da minha mãe, que dia comer? Arroz e feijão. É tudo automático, gente, não vai. Esse casamento não vai suportar. Casamento é o quê? É unidade, é uma oração, uma conversa. Não é uma repetição. E com Deus é assim, é intimidade. Você vai contar para Ele o que está no seu coração, no seu dia. Comece a nutrir ao seu momento de intimidade com Deus. Aí você fala 5 minutos, mas fale com Deus. Aleluia. Quem está me entendendo? Nós temos que ter esse pensamento. Gente, eu quero finalizar a pregação dizendo isso aqui. Eu estava assistindo uns documentários. Gente, o muçulmano, ele reza, eu acho que é 3 ou 5 vezes por dia. Onde ele está, ele pega o tapetinho dele, abre lá e levanta e vira a cabeça de um lado, vira a cabeça do outro e faz. E nós, o que a gente está fazendo? Nossa presença, o nosso testemunho de presença, de comunhão que temos com Deus. Eu estou falando que eu fui católico, mas eu tenho um escritório lá no centro de Aparecida. E lá no centro de Aparecida tem uma igreja católica. Eu vejo que eu estou indo comer alguma coisa, as pessoas nem entram dentro da igreja. Eu passo na porta, seja mãe, seja velho, do jeito que está. Eles entram com a perna, faz um sinal lá na cruz e seguem. E quantas vezes está aqui na igreja? A palavra está falando, Deus está falando, a gente está lá. E depois a gente pergunta, por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu estou tomando tanta porrada para o lado da ninguém? Por que eu estou perdendo a guerra? Porque está faltando a gente se revestir da mão de Deus de verdade. Amém? Então, que essa mensagem de hoje possa ser um alerta para que a guerra que você está passando, você possa vencer verdadeiramente em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, por favor? Aproveitando que vocês estão de pé, o versículo 19 e o versículo 20